No silêncio pesado de Jerusalém, a noite se despedia quando os soldados romanos invadiram o Getsêmani. Com tochas em punho, suas sombras dançavam nos troncos das oliveiras. Judas, o traidor, avançou com um olhar carregado de culpa e depositou um beijo na face de Jesus. Foi o sinal. Em um instante, mãos ásperas o agarraram, arrastando-o como um criminoso. Pedro, tomado pelo ímpeto, desembainhou sua espada e feriu um dos soldados. Mas Jesus, mesmo diante da traição, ergueu a voz serena e curou o homem ferido. Submisso ao destino, entregou-se àqueles que o condenariam. Diante do sinédrio, o julgamento foi uma farsa. Testemunhas pagas levantavam falsas acusações, enquanto os sacerdotes, com olhos em brasa, exigiam sua condenação. Jesus permaneceu calado. Pilatos, o governador romano, observava intrigado. Não encontrava nele culpa, mas a multidão, atiçada pelos fariseus, gritava ensandecida: "Crucifica-o!" Lavando as mãos em um gesto simbólico, Pilatos entregou-o à morte. O destino estava selado. Os soldados açoitaram-no sem piedade. Cada golpe rasgava sua pele, expondo carne e ossos. Coroado com espinhos, o Filho de Deus foi humilhado como um criminoso. Carregando sua cruz, Jesus cambaleava pelas ruas estreitas de Jerusalém. O peso esmagava suas forças, suas pernas tremiam, seus joelhos cediam ao solo ensanguentado. A multidão seguia entre lágrimas e zombarias. Maria, sua mãe, assistia impotente. Seus olhos marejados encontraram os dele, repletos de dor e amor. Simão de Cirene, forçado pelos soldados, ajudou-o a levar a cruz até o Gólgota. Cada passo ecoava o destino traçado desde o início dos tempos. Jesus caminhava em direção ao sacrifício supremo, onde cumpriria a promessa que redimiria a humanidade. No topo do Calvário, as marteladas soaram como trovões. Os pregos rasgaram carne e ossos, prendendo as mãos e os pés do Salvador. O sangue escorria em rios rubros, tingindo a madeira. O céu, antes azul, começou a se obscurecer. Aos pés da cruz, soldados jogavam dados por suas vestes. Os sacerdotes zombavam: "Se és o Filho de Deus, desce da cruz." Mas Jesus, em meio à agonia, olhou para o céu e suplicou: "Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem." O amor ainda brilhava em seus olhos, mesmo diante da crueldade humana. As horas se arrastavam. O peso da dor, da humilhação e do pecado do mundo esmagavam o Filho de Deus. Então, num brado final, ele clamou: "Está consumado." O último suspiro escapou de seus lábios. O céu se rasgou em trevas, trovões sacudiram a terra e o véu do templo se rasgou ao meio. Os mortos saíram de seus túmulos. O centurião romano, testemunha do horror e do milagre, caiu de joelhos e murmurou: "Verdadeiramente, este era o Filho de Deus." O Gólgota, tingido de sangue inocente, silenciou em um luto profundo. Nicodemos e José de Arimateia pediram o corpo de Jesus. Com cuidado reverente, retiraram-no da cruz. Maria segurou seu filho nos braços, lavando-o com lágrimas amargas. O Messias estava morto. Envolveram-no em linho puro e o deitaram em um túmulo novo, cavado na rocha. Uma grande pedra selou a entrada. O sábado chegou, trazendo o silêncio do luto. O mundo parecia sem esperança. Os discípulos, dispersos e aterrorizados, se escondiam, temendo sofrer o mesmo destino. Parecia que tudo estava acabado, que as trevas haviam vencido. Ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo. O coração pesava como pedra. Mas, ao chegar, viu a enorme rocha removida. O sepulcro estava vazio. O pavor tomou conta dela. Correu para avisar Pedro e João. Eles chegaram, viram as faixas de linho dobradas, mas não compreenderam. Maria ficou ali, chorando. De repente, uma voz suave soou: "Mulher, por que choras?" Ela ergueu o olhar e viu um homem. Pensou ser o jardineiro, mas então ele disse: "Maria."
Seu coração saltou. Era ele. Jesus estava vivo. Tomada por um misto de temor e alegria, Maria Madalena correu aos discípulos e proclamou: Eu vi o Senhor. Mas eles duvidaram. Os corações estavam endurecidos pela dor. Naquela noite, reunidos a portas fechadas, foram surpreendidos. Jesus apareceu no meio deles, trazendo paz e esperança. Mostrou-lhes as marcas dos cravos. Tomé, que não estava presente, duvidou quando ouviu o relato. Se eu não tocar em suas feridas, não crerei, disse. Dias depois, Jesus apareceu novamente e, olhando para Tomé, estendeu-lhe as mãos feridas. Meu Senhor e meu Deus, exclamou ele, caindo de joelhos. Nos 40 dias seguintes, Jesus apareceu diversas vezes. Caminhou com 2 discípulos a caminho de Emaús, partilhou o pão com eles e seus olhos se abriram. Na Galileia, encontrou seus seguidores junto ao mar, preparando um desjejum de peixe e pão. Pedro, ainda atormentado pela negação, foi restaurado pelo Mestre. Tu me amas? Perguntou Jesus. Senhor, tu sabes que te amo. Então, Jesus o encarregou. Apacenta as minhas ovelhas. O coração de Pedro ardeu de arrependimento e amor. A missão estava prestes a ser entregue aos seus discípulos. No Monte das Oliveiras, Jesus reuniu seus seguidores uma última vez. Seus olhos brilhavam com promessa e eternidade. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, ordenou. E então, diante dos olhos atônitos de seus discípulos, começou a subir. As nuvens o envolveram e ele foi elevado aos céus. Silêncio. Os corações, antes aflitos, agora ardiam com a certeza de que o Mestre vivia. 2 anjos surgiram e disseram: Por que estáis olhando para o céu? Este Jesus voltará da mesma forma como o viste subir. E assim começou a maior história já contada. A cruz, que antes simbolizava dor e morte, tornou-se um símbolo de redenção e vida. O túmulo vazio proclamava a vitória sobre a morte. Seus seguidores, antes medrosos, tornaram-se testemunhas destemidas, espalhando a boa nova pelo mundo. A ressurreição de Cristo não foi apenas um evento, mas um divisor de águas na história da humanidade. Aquele que foi rejeitado, humilhado e crucificado, agora reina para sempre, trazendo salvação a todos os que nele creem. A cruz não foi o fim, foi o começo de tudo. A história de Jesus não terminou na cruz. Ela continua viva hoje, transformando vidas. Sua morte trouxe redenção e sua ressurreição provou que a vitória sobre a morte é real. Agora, a escolha está diante de você, aceitar esse amor e viver essa verdade. Ele te chama para uma nova vida, uma esperança que não falha. Não deixe essa mensagem passar despercebida. Abra seu coração, conheça a Cristo e permita que sua ressurreição também transforme a sua história. O que você fará com essa verdade hoje?